Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo canal no YouTube do Consolador de São José do Rio Preto. Vamos aproveitar ao máximo as lições que podemos estudar, compreender, relembrar à luz da doutrina espírita. Que Jesus, o nosso mestre querido, nos envolva em vibrações de ânimo, de esperança, de alegria de viver. Cada dia mais, procurando aprender, conviver melhor e agradecer mais por tudo que já recebemos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos dias aqui na Terra e que assim seja. Muito obrigado, Andréia. Nós terminamos na semana passada o primeiro livro de O Livro dos Espíritos. É aquela parte que fala de Deus, que fala da criação, do princípio vital, né? E que corresponde à Gênese de Allan Kardec. E hoje nós vamos começar o segundo livro, recordando sempre, como fazemos, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou 4 livros. A parte que nós começamos hoje, o livro segundo, é o livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. É a parte que nós poderíamos dizer que se assemelha ou que é aprofundada no livro dos médiuns. Então nós vamos estudar nesta parte do livro dos Espíritos tudo que se refere ao mundo espiritual. É muito interessante, é muito esclarecedor. Nós vamos compreender muitas coisas que a gente convive, a gente constata, mas nem sempre a gente tem uma noção exata da real dimensão. E a primeira questão que vamos ver hoje é a questão 76, né? E o que são os espíritos, afinal de contas, né? Os espíritos, eles são os seres inteligentes da criação. São criaturas de Deus, a obra de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui a gente já faz a primeira observação relevante, que é que como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, o Espírito não tem forma, porque Deus não tem forma. O Espírito é a inteligência, como Deus é a inteligência suprema. Então agora faz sentido dizer que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque somos espíritos, momentaneamente encarnados neste corpo, aqui na Terra, que tem estas características, mas que num outro mundo poderia ter outras características físicas, mas o espírito continua feito à imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo que é feito à imagem e semelhança de Deus, mas o espírito. Então somos essa criatura de Deus, somos individualidades, né? Cada um é um, nós não somos parte igual de um todo, como a massa de bolo que se pega um pedacinho, fazer um bolinho, vários pedacinhos, então são os espíritos, são todos iguais. Não, somos individualidades, cada um tem as suas virtudes, os seus defeitos. Assim nós encarnamos com essas individualidades e assim retornaremos à pátria espiritual com os defeitos que nós tivermos e com as virtudes que tivermos conquistado, né? Vamos ser nós mesmos. Depois de morto, ninguém vira santo, continua sendo a mesma criatura que aqui era, igualzinha, em virtudes e em defeitos, né? A questão 77, a questão seguinte, ela pergunta se os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam emanações de Deus. É evidente
que os espíritos são seres distintos. Os espíritos são obras de Deus, criaturas de Deus. Deus é Deus, é o autor, e nós somos a sua obra, né? Então, o homem, ele pode fazer um objeto. Esse objeto é uma criação do homem, né? Assim como os espíritos são a criação de Deus. Não se confundem, não se misturam, embora, né, alguém possa fazer um autorretrato, numa comparação grosseira, né? Então Deus fez o princípio inteligente que anima os corpos, que são os espíritos, né? Somos filhos de Deus, somos a sua obra, né? Isso não nos permite confundir a obra com o Criador. Na questão 78, pergunta-se se os espíritos tiveram um princípio, né? É evidente que os espíritos tiveram um princípio. Quem não tem princípio é Deus, quem não tem começo, né? Quem não tem começo e não tem fim, é eterno, né? Quando nós estudamos isso na casa espírita, eu faço um risco na lousa com duas setinhas, uma para a direita, outra para a esquerda, e o sinal de mais infinito e menos infinito, significando Deus. Não tem começo e não tem fim, é eterno. Mas eu faço um risquinho, né, com um traço para a direita, com o sinal do mais infinito, significando o Espírito. Teve um começo e é imortal. Deus é eterno. Deus não tem começo. Nós tivemos um começo. Qual foi esse começo? O momento da criação. Fomos criados por Deus. O Espírito vem de Deus. O corpo físico vem dos pais, respeitando as leis de Deus. Mas o Espírito vem de Deus. 79. A questão seguinte pergunta: por existirem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, não vou nem ler o resto. Então, temos no universo, como vimos no livro primeiro, né? Nós temos os elementos gerais do universo, a matéria-prima com que Deus fez o mundo físico e todas as coisas físicas, né? Veio tudo basicamente do hidrogênio, do nitrogênio, do carbono, e com isso Deus fez, né, através das explosões que a ciência explica, do Big Bang, com adensamento da massa cósmica, poeira cósmica. Então temos os mundos feitos do princípio material. E simultaneamente, paralelamente a isso, tivemos a formação dos espíritos, né, que também tiveram um longo progresso. E esse longo progresso é explicado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, que ele faz um paralelo, ele mostra como o corpo físico, né, como o mundo físico se desenvolveu até o surgimento do corpo físico do homem, passando pelo macaco, passando por, né, tudo que a matéria, todas as transformações que a matéria passou. E o espírito que veio também se desenvolvendo até chegar no espírito da forma que hoje nós conhecemos. Quem quiser se aprofundar mais, né, nesses detalhes todos, esse livro, né, Evolução em Dois Mundos, ele é bem completo de informações, mas só que ele tem uma, como é que chama, uma nomenclatura, um palavreado, né, mais rebuscado, mais um vocabulário científico. Científico, né? Isso mesmo. Ele usa muita informação da química, da biologia, né? Da física, então, né? esse livro ele tem um elucidário, que é um outro livro que o explica, né? Que explica, vocabulário para explicar. É tipo um dicionário, né? Chama elucidário. Para entender. De Evolução em Dois Mundos. Então, para ler o Evolução em Dois Mundos, tem que se fazer uso desse elucidário, desse dicionário de palavreado técnico, né, científico. É porque André Luiz, ele explica, né, como é que os elementos químicos se uniram, como é que o primeiro ser vivo surgiu, a ameba lá, enfim, a multiplicação celular. Então ele usa termos técnicos, né, que não fazem parte do nosso dia a dia. E é interessante que nós temos tanto por André Luiz, né, Chico Xavier, o espírito de André Luiz, esse livro, Evolução em Dois Mundos, quanto por Emmanuel, A Caminho da Luz, né? Com o Emmanuel já é menos detalhado, né? O A Caminho da Luz. Menos científico, mas mais também, um romance, né? Isso, mas também
ajuda a aprofundar mais esses detalhes aí. Na questão 80, pergunta-se se os espíritos foram criados e durante um período, né? Na verdade, Deus jamais cessou de criar. Deus está em atividade, né? Aquela mensagem do Antigo Testamento que foi passada para os hebreus, de que Deus descansou no 7º dia, era uma mensagem para que eles descansassem, porque eles tinha escravidão naquela época, eles punham as pessoas para trabalhar 12 horas por dia sem descanso, até a pessoa morrer, de tanto trabalhar, né? Aliás, no começo do século passado, a média de vida era 30 anos, né? As pessoas, além de não terem uma alimentação adequada, não tinham repouso, né? Morriam de tanto trabalhar. E então ver essa regra de Deus, que Deus teria descansado no 7º dia, para que as pessoas tirassem, né, um dia de repouso, de refazimento e se preocupassem com a vida espiritual. Mas Deus não cansa, porque Deus, né, não é um homem que perde o fôlego. Deus é uma inteligência. Deus, né, cria incessantemente sem parar. Então Deus continua criando espíritos, né? Talvez não estejam encarnando aqui na Terra, estejam encarnando em outros planetas onde estão começando a sua trajetória, né? Mas Deus não está em inatividade, né? Deus não está descansando. Questão 81. Os espíritos se formaram espontaneamente ou procedem uns dos outros? Não, já explicamos, né? Os espíritos vêm de Deus, o corpo físico vem do homem, né? Então, o casal, através da procriação, gera o corpo físico. E no momento da fecundação, há um espírito já determinado que reencarna. Mas esse espírito vem de Deus, né? E esse espírito se formou, né, num longo processo evolutivo e ele já pré-existe. No momento da concepção, o espírito já existe. Já tem muitas experiências encarnatórias, né? Então o espírito não vem dos espíritos dos pais, embora o corpo venha, né? Na questão 82, vai se discutir uma nomenclatura, para dizer, os espíritos são imateriais, né? O que é? O que é matéria? O que é material? Então, o Livro dos Espíritos nos fala que o nosso vocabulário é limitado. Ele é restrito às coisas que temos aqui na Terra. Ele não explica as coisas do mundo espiritual. Nós não tínhamos uma palavra para explicar o perispírito, né, que foi cunhada por Allan Kardec, né? Ou seja, dizer que o espírito é imaterial não é muito técnico, talvez o mais correto fosse dizer incorpóreo, né? Assim como o perispírito, ele é uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada, mais etérea, né? Como é que nós vamos entender isso? Vamos imaginar uma madeira dura, né? Uma madeira dura, e vamos imaginar uma espuma, que é uma matéria também, que é mais fofa, né? Vamos imaginar aí um algodão, né? Uma esponja, ou seja, nós temos matérias mais rudes, mais grosseiras, mais densas e matérias mais sutis aqui na Terra. A fumaça. Então, isso. Fumaça é o quê? É matéria. Então, e no plano espiritual, os espíritos, eles estão, para nós aqui na Terra, numa condição difícil da gente compreender, né? Tanto é que para o espírito se materializar, para ele se comunicar, depende da matéria, né? Para a gente possa ser visto. Aliás, em muitos romances consta que um espírito, um benfeitor evoluído, ele quer orientar um outro espírito. E ele não consegue, porque esse outro espírito está tão apegado à matéria que não vê. O mais evoluído, ele vai se libertando da matéria do perispírito e vai ficando cada vez mais, né, desmaterializado, mais sutil, mais etéreo, mais iluminado, e o espírito grosseiro não vê. Não sente, né? Ora, então ele precisa de alguém para ajudar. E isso é feito na reunião mediúnica, né? Na reunião mediúnica, o espírito, em situação difícil,
que não entende que já está no plano espiritual, que ainda não compreendeu a sua condição, ele precisa do choque da matéria para despertar e da comunicação de um encarnado. Porque ele não vê, ele não enxerga, ele não ouve o desencarnado, né? Aliás, André Luiz conta no nosso lar que ele foi resgatado depois de 7 anos e ele pergunta por que demoraram tanto, né? Na verdade, tentaram resgatá-lo antes, mas ele não via os benfeitores, não ouvia, né? Não estava em sintonia. Isso é sempre falado quando nós questionamos ou conversamos acerca da prece. A gente tem que entrar em sintonia para poder receber a mensagem dos benfeitores. Na hora do passe, temos que estar com um pensamento em prece, elevado, para poder captar alguma coisa, né? Porque se nós estamos pensando nos nossos compromissos do dia a dia, né, a gente não consegue, né, assimilar, entrar em sintonia. Como se fosse um rádio, se a gente não sintonizar a estação, a gente não capta a mensagem, né? Muito bem. Sintonizar a estação assim, é antigo, né? Agora é colocar a senha do Wi-Fi, né? Senha do Wi-Fi divino, fazer o bem, buscar sempre pensar coisas boas, ter bons sentimentos. Eu não sei por que você está fazendo essa porque observação. É antigo, né? Eu, na verdade, nunca usei rádio assim. Você que falou para mim fazer assim. Que mentiroso! Tinha uma vitrola quando era criança. Muito bem. Então é difícil para a gente entender como é que esse mundo imaterial, incorpóreo, seria o mesmo que para um cego de nascença querer definir as cores, né? Ele percebe o formato da matéria, né? Passando a mão na matéria, então ele percebe o formato. Agora, ele não sabe dizer se é branco ou amarelo mesmo, porque para ele, né, isso é indiferente. Então, nós somos como cegos de nascença no que tange, né, a explicar o que é imaterial. Questão seguinte. E os espíritos terão um fim? E agora, Andréia? Os espíritos tiveram um começo. Né? Que interessante, né? Essa parte do Livro dos Espíritos. E também faz a gente refletir o quanto a gente precisa ter como base, né, o Livro dos Médiuns, estudar o Livro dos Médiuns, né, para entender melhor, né, a vida no plano espiritual, né? Então o espírito não terá um fim, ele vai evoluir eternamente e a gente não compreende o que é eterno, né? Está muito fora da nossa realidade. A gente sabe o que é 30 anos, 40, que é o meu caso, no caso da Andréia, 60, 70, tem uma noção. Nós temos a mesma idade, viu, gente? Essa faixa etária. Agora, o que é eterno, falar de milênios, isso está fora da nossa compreensão. Mas o Espírito é imortal, né? Embora a gente não compreenda, né? Ele não terá um fim. Mas ele tem um começo, né? O que o torna, né, imortal, mas diferente da essência divina, né? Que nesse aspecto Deus não teve um começo. Agora nós entramos no tópico seguinte, que fala, né, do mundo normal primitivo, né? Então, a questão 84 pergunta o seguinte, né? Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? E a resposta sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, né? Então nós temos, para usar o linguajar de André Luiz, 2 mundos, né? O mundo material, o mundo espiritual, né? Que estão aqui, né? O mundo espiritual é aqui. É difícil a gente entender que exista um outro mundo imaterial aqui, mas neste ambiente onde nós estamos tem corrente eletromagnética. Ora, se eu ligar um rádio, como diz a Andréia, apertando um botão, né, e não girando, se eu ligar um rádio aqui ou uma televisão, aqui, eu vou captar uma imagem. Ou o celular, vamos usar um exemplo mais atual, né? O celular. Vou captar um som, uma imagem, né? Então tem ondas. Tem. Ondas eletromagnéticas. Então aqui está cheio de ondas, tem um emaranhado de ondas aqui onde nós não estamos vendo, né? Tem ar,
né? E também a gente não vê, né? Enfim, então tem um mundo espiritual que é de outra dimensão, né? E um mundo paralelo, né? O fato de não ser palpável, né? Material, né? Material, não quer dizer que não exista, né? Como o som também, a gente não O vê. som, a né? gente não tem como palpar, né? Vê o som, é imaterial também, né? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o mundo verdadeiro, o físico ou o espiritual? Quem nasceu primeiro, o ovo Espiritual. ou a galinha, né? O livro dos Espíritos nos fala o seguinte, né? Que o mundo espiritual é o verdadeiro mundo, é o mundo principal, é o mundo que preexiste, é o mundo que sobrevive a tudo. Eu explico. Nós somos espíritos, nós estamos encarnados aqui na Terra. A Terra vai acabar um dia, o mundo físico vai acabar. Ele teve um começo, vai ter um fim, né? E nós vamos reencarnar em outros planetas mais evoluídos. Então o mundo espiritual continua a existir depois que acaba o mundo físico. O mundo físico, ele é posterior ao mundo espiritual e ele termina e o mundo espiritual continua. Quer dizer, a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós somos espíritos, estamos momentaneamente na carne. Vamos dizer o seguinte, André tem 1000 anos, né? O espírito, André tem 1000 anos. Eu sou mais novo, tenho 750. Então André tem 1000 anos e está encarnada nesse corpinho aí de 75. 75 não, 5.7. Então, olha só, o mundo espiritual pré-existe e o corpo físico vai acabar. Aliás, está acabando. Já tá. Então, e o espírito vai continuar finalmente a existir. Então, o mundo espiritual pré-existe e sobrevive. O mundo físico é passageiro, né? Passageiro. Tem até algumas comparações, né? Analogias, metáforas, sei lá como é que chama, que fala assim que o corpo físico é como uma veste, né? Que nós vestimos quando encarnamos e tiramos, né? Despojamos quando desencarnamos, né? É interessante isso. Então, a questão seguinte, ela continua trabalhando o mesmo assunto, né? E ela fala que os mundos, o corpóreo e o mundo físico, espiritual, eles são independentes. Que o mundo espiritual pode existir sem nunca ter existido o mundo físico. O mundo físico pode, né? Pode não existir. Então tem muitos espíritos, temos muitos espíritos, criaturas de Deus, e muitos mundos, mas tem mundo físico que não existe, mas o mundo espiritual existe, né? São independentes. Embora com uma intensa correlação, né? Um intenso intercâmbio, mas são independentes, né? A questão 87 é uma questão interessante que fala assim: os espíritos ocupam uma determinada região do espaço? E a resposta: os espíritos estão em toda parte. É muito comum nos filmes, né? Ou nos relatos, ou no folclore, ou na ignorância. Ignorância é uma palavra que significa não conhecimento. Então, eu sou ignorante em engenharia nuclear, eu não sei nada. Eu sou ignorante em astrologia, também não sei. Em música, enfim. Então, ignorante não é um palavrão. É o desconhecimento. É o desconhecimento. Ignorar. Né? Então, aqueles que não conhecem o espiritismo, a doutrina espírita, fala assim, né? Os espíritos ficam na casa mal assombrada, né? Os espíritos, eles ficam na mata, né? Os espíritos ficam nas cavernas, ficam lá, sei lá eu onde. Na verdade, os espíritos estão em todas as partes, né? O mundo espiritual, ele está em todo lugar, está aqui, né? Está aí, e está em todos os lugares. Então, os espíritos estão em todos os lugares, né? E isso é interessante para a gente observar assim, que espírito que está na minha casa depende do que nós estamos falando, pensando, fazendo, né? Se sentindo. Nós estamos tendo uma vibração elevada, com preces, oração, culto do evangelho no lar, né? Trabalhamos bem, Conversas edificantes, leituras edificantes, então nós vamos ter companhias compatíveis com este padrão vibratório. Se
a conversa é outra, a companhia também será outra, né? Então vamos imaginar assim, quem vai no futebol, quem vai ver o futebol? Quem gosta de futebol. Quem vai num boteco que está cheio de gente bebendo? Quem gosta do boteco, né? Que espírito que vai lá no boteco, né? Espírito que gosta de estudar? Não. Que espírito que vai num estudo, assistir um estudo? Espírito que gosta de estudar. Porque se ele gostar de beber, ele é no boteco. Então, isto é a sintonia, é a afinidade, é a identidade de propósitos, né? Afinidade. Quando tem aquela afeição, né? Sintoniza, se sente na mesma vibe, como dizem os jovens, né? Na mesma onda vibracional. E qual que é a forma dos espíritos, né? A questão 88 nos fala que o espírito é uma fagulha, é um clarão. Vamos imaginar que eu estou riscando um forf, né? Forf. André que me ensinou essa palavra. André, um dia disse que o rapaz chegou no bar e falou assim, me dá um Hollywood King Size filtro. A pessoa falou, oh, esse cara é chique, né? Aí falou, mas me dá um forf também, né? Então, riscamos um fósforo, faz um clarão, uma centelha. Nossa, que piadinha boba. Então, forf. Aquela chama, é assim o espírito, ele irradia. Se for mais evoluído, a luz é mais intensa e irradia mais. Se for menos evoluído, é mais escuro. Mas assim, não tem uma forma. Aí, com o perispírito, tem o formato do perispírito, que se amolda na última experiência encarnatória, ou conforme o seu pensamento. Se ele tiver o controle disso, ele dá a forma que ele quer, né, no seu pensamento. Sempre ouvimos falar que Emmanuel se apresentava como, né, aquela encarnação que ele viveu como romano. Então, ele teve outras experiências encarnatórias, mas pelo pensamento ele se transformava, ele mudava o seu perispírito, que tem a característica da plasticidade, no formato daquela encarnação pretérita como romano, que foi quando ele esteve o mais próximo de Jesus, né? Agora, na curiosidade, né, dos homens não termina. A questão 88A fala assim, mas que cor é essa fagulha, essa centelha luminosa? Que cor que é isso? Eu imagino que essa pergunta foi feita por uma mulher, né? Não é possível. A equipe de Allan Kardec tinha algumas médiuns, algumas mulheres. Pergunta aí, Allan Kardec, pergunta aí que cor que é essa chama, né? Se usa vestido, se usa salto, que jeito que é o sapato. Então, né? A luz vai ser mais intensa, mais bonita, mais forte, conforme o espírito for mais evoluído. Ela vai ser mais obscura, mais fraca, né? Menos forte, conforme menos evoluído. Quer dizer, quanto mais evoluído, mais iluminado, né? É a sintonia do espírito, o que ele pensa e o que ele sente, que vai dar esse diferencial, né? E como é que o espírito se transporta de um lugar para o outro? Pergunta a questão 89, né? Eles gastam tempo para cortar o espaço, né? É o tempo do pensamento. Ele pensa, né, que está num determinado lugar, ele já está lá. Ele irradia, o espírito irradia e vai. O espírito é evoluído naturalmente, né? Porque o espírito mais materializado, ele tem um perispírito mais pesado, ele tem que ir andando, né? Tem muitos romances que relatam o espírito desencarnado andando, né? Ele não consegue se deslocar pelo pensamento, né? Agora, para a gente entender isso, eu dou um exemplo, né, que é muito comum, né? Então, depois do almoço aqui em casa, né, enquanto eu lavo a louça, a André dá uma cochilada na frente da televisão, né? Então, depois do almoço, ela dá aquela cochilada, de vez em quando ela acorda assim, se assusta com ela mesma roncando, ela fala assim, nossa, eu dei um cochilo, né? Eu pensei que eu estava conversando com a minha mãe, a gente estava tocando violão, cantando uma música, eu lembrei lá em Palestina, na minha infância, quando eu estava lá, e uma vez nós fomos passear em São Paulo, nossa, em fração de segundo eu fui em tanto lugar. É o pensamento vai, o espírito vai, né? Então é exatamente lembrei de uma musiquinha que fala assim, ó, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E é realmente assim, né? O pensamento é onda, voa, né? É onda. Então, uma estação de televisão lá em São Paulo emite uma mensagem, a gente capta aqui
na hora, né? A internet, a rádio, é assim, o pensamento é essa onda que vai. É muito, E o espírito evoluído se desloca pelo pensamento, né? Agora, o espírito não é o pensamento é um atributo, é uma qualidade, é uma virtude. Isso está na questão 89A, né? Falar, então o espírito é o pensamento? Não, o espírito pensa, alguns, né? Alguns não pensam. Então, pensar é uma virtude, é um atributo, né? A questão 91 fala assim, a matéria é obstáculo para o espírito? Não, a matéria física não, porque está numa outra dimensão. Acontece, e isso nós vemos em muitos romances, que tem espírito muito apegado à matéria, né? E por só ver a matéria, né, na frente dele, é possível que ele fique preso num cômodo material, porque ele não consegue entender que existe outra coisa além da matéria, ele só vê a matéria, né? É a visão dele, né? Limitada ao que ele sente, ao que ele... Para usar um vocábulo de um amigo, entende, né? A visão obnubilada, que é isso que a André falou, uma visão limitada, ele acha que precisa abrir a porta para ele sair, né? E se não abrir a porta ele não sai, ele fica preso. Quando na verdade a matéria não é obstáculo para ele, né? Mas ele depende de compreensão, ele depende de estudo, de entendimento. Ele depende de entendimento. Então, daí a importância, né, de conhecer a doutrina espírita, de entender, para que a gente possa lidar com estas situações. Na questão 92, o Livro dos Espíritos fala da ubiquidade, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. O espírito não tem essa capacidade de divisão, né? O espírito é um só, mas como uma luz, ele pode irradiar longe, né? Como o sol, né, que irradia longe, em vários locais ao mesmo tempo, mas não tenha se dividido, né? É a capacidade de cada um. Agora, essa irradiação é igual para todos? Não. Os mais evoluídos, né, os que têm mais virtudes e menos defeitos, vão ter, né, uma irradiação maior, uma potencialidade maior, né? Então depende da pureza de cada alma, da evolução de cada criatura, né? Nós vemos os romances. Então, um espírito evoluído vem lá de uma colônia mais elevada visitar, né? Geralmente é uma mulher, né? Vem visitar o marido, né? Então esses romances são machistas, não são machistas? É, que a mulher é mais evoluída. Então vem lá um espírito mais evoluído num lugar. Aí o marido quer ir lá na colônia mais evoluída, não pode. Para ir ele tem que evoluir, né? Então tem que ficar lavando prato aqui onde para depois poder evoluir. Então é isso, vai depender da pureza de cada um. Vai depender dele se livrar, né, dessa carga material que ele ainda traz no perispírito, de angústias, de tristeza, de remorsos, de culpa, para poder ascender a colônias espirituais mais evoluídas, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre o perispírito, questão 93. Então leiam as questões, muito interessante, as questões que nós estudamos hoje, que são as questões 76 até 92, né? Que nós falamos rapidamente por conta do nosso vídeo, para não ficar muito pesado, para postar depois e demorar muito, né? Mas a leitura do Livro dos Espíritos vai complementar o estudo, vai ser mais rica e vai com certeza acrescentar muitos ensinamentos. Semana que vem falamos sobre o perispírito. Até o próximo estudo. Boa semana.